Obrigado, Manuel. Cris, hoje nós não vamos ter comentaristas, porque nós vamos Tá. testar aqui uma ferramenta diferente, que é o povo pessoal que está aqui, que tiver interesse em fazer alguma solicitação, alguma pergunta, já fazem direto, só levanta, vou pedir para levantar as mãos aqui na plataforma, para poder fazer a pergunta para você, tá bom? Pode ser assim? Tá bom, Eu acho que fica claro. um pouco mais dinâmico, né? Ah, tá ótimo. Tá? Deixar. Então, vamos dar início aqui ao nosso evento de hoje, agradecendo desde já a presença e a Cris Pegorari por ter aceitado o nosso convite para poder fazer uma palestra para nós hoje aqui sobre metaverso e seus aspectos criminais, né? Obrigado, viu, Cris? Imagina. Depois a Ana Cristina irá fazer a leitura do mini currículo da doutora Cristiane. Agradecer aqui à OAB pela ajuda de sempre, pela colaboração, na pessoa do meu querido amigo aqui, o Paulo Braga, que está ali todo bonito ali na cena, ali na foto, olha lá, ó, está todo elegante como sempre, né, Paulo? Obrigado, viu, Paulo, pela presença, obrigado pelo apoio de toda a diretoria da OAB aqui nos nossos eventos. Imagina, Carlos, uma boa tarde a todos e a todas, minha querida amiga Cris, Valéria, Caio, Bárbara, Rodrigo. Imagina, nós que agradecemos, Ana Cristina, pelo trabalho impecável. Eu dizia isso ontem para a Valéria, o trabalho impecável de vocês é uma honra. E a elegância é por conta da amizade, né? É o mesmo paletó, viu? Se soltar, ele sai andando, viu, Carlos? Mas é assim mesmo, viu, Paulo? Só a gravata que troca e a camisa. É isso. E não pode pedir para levantar, hein? Não, não pode. Mas obrigado, viu, Paulo, pela Imagina, uma presença. honra. Obrigado aí. As meninas aqui, hoje está a Andressa aqui, pelo jeito, está a Andressa, mas obrigado a Carol também, a Miriam, todo o pessoal do staff da OAB. Um agradecimento também especial ao Rodrigo, meu vice-presidente aqui da Comissão de Direito Digital, que hoje vai atuar como mediador. A Ana Cristina Olivari, que é a nossa secretária, eterna secretária aqui da comissão, que nos ajuda muito também. O Caio Belo, querido amigo também, que vai atuar hoje como mediador. E a todos vocês, Valéria, presidente da Comissão de Privacidade e Proteção de Dados, que também está sempre conosco aqui. Gustavo, Orestes, a Bárbara, que é de Paulínia, não faz parte de nenhuma das comissões, mas está sempre também presente nas palestras. Dr. Manuel Maceno, um grande querido amigo, diretamente de Portugal, né, Dr. Manuel? Então, vamos lá, vamos dar início, vamos passar aqui a palavra para a Ana Cristina, para ela fazer o currículo da Cris. Se a Ana fosse fazer a leitura do currículo da Cris, nós iríamos passar a tarde toda aqui, né? Mas a Cris, como ela é muito generosa, assim, muito, vamos dizer, humilde, o currículo dela está bem enxutinho para depois ela poder passar a palavra. Se quiser acrescentar alguma coisa na fala da Ana Cristina depois, fique à vontade, viu, Cris? Ana, Imagina. faça favor de fazer a leitura do mini bio aí da Cris, por favor. Na verdade, Cris, a gente quer te ouvir falar, né? E não precisa nem contar quem é você, né? Que você mesmo se conta ao longo da sua exposição. Vamos lá. A doutora Cristiane Pegorari Conte é advogada, doutoranda em Educação pela PUC Campinas, mestre em Direito da Sociedade da Informação pela FMU, professora de Direito Penal e Processo Penal na PUC Campinas também. Ela é membro efetivo da nossa Comissão de Direito Digital de Campinas, da OAB Campinas, e nessa tarde a gente te recebe com muito prazer e estamos todos ansiosos por te ouvir falar sobre esse tema. Seja muito bem-vinda e muito obrigada. Bom, muito obrigada, boa tarde a todos. Eu fico sempre muito feliz com os convites que são feitos pela comissão, né? Eu sempre fico assim triste, porque eu não consigo participar tanto quanto eu gostaria, né? Por conta das aulas e das atividades, mas eu sempre fico feliz quando essas oportunidades de conversar sobre alguns temas relacionados à parte criminal acabam surgindo. Então, eu agradeço sempre, né? Mais uma vez, o convite que foi feito pela comissão.
da qual eu faço parte e tenho muito orgulho disso também, e espero aí trazer algumas inquietações a respeito desse tema, né? Eu vou compartilhar os slides, depois eu até disponibilizo. Enfim, uma parte introdutória talvez nem seja assim grande novidade, depois a gente entra efetivamente nas questões criminais, mas eu fiz uma pequena introdução e aí depois eu ingresso efetivamente nas discussões específicas da área criminal. Bom, deixa eu ver se eu coloco aqui no modo apresentação. Estão conseguindo visualizar a apresentação? Ok? Maravilha. Bom, então deixa eu colocar aqui, só aqui. Bom, não dá para começar a falar de aspectos criminais do metaverso, por mais que a gente saiba mais ou menos qual é a ideia, né? Até já iniciamos aí discutindo um pouco dessa questão do conceito, né, de metaverso, mas não dá para começar a falar de aspectos criminais sem trazer um pouco da ideia que o metaverso nos apresenta. Como o professor Manuel colocou, isso não é exatamente uma grande novidade, né? Nós já tivemos aí algumas plataformas há algum tempo que também prometiam ser ali inovadoras, que, enfim, né, prometiam revolucionar essa questão da experiência no mundo digital e assim por diante, e que no final das contas acabou persistindo para uma situação ou outra e acabou não tendo a projeção que se esperava. O metaverso ele surge com essa ideia de revolucionar a experiência no ambiente digital pela maior proximidade possível da realidade com essa experiência. Então, a ideia é trazer para o ambiente, né, real todas as sensações que você eventualmente teria nesse ambiente digital. A gente não tem uma definição, um consenso, né, sobre o conceito, natureza jurídica de metaverso. Eu coloquei aqui um dos conceitos que, enfim, né, é possível encontrar a respeito, né? Nesse conceito se fala que o metaverso é um universo digital vivo, persistente, que proporciona aos indivíduos um senso de agência, presença social, consciência espacial compartilhada, né? Capacidade de participar de uma economia virtual, enfim, é um conceito bastante abrangente, genérico, não é o único conceito, certamente, que vamos encontrar sobre esse tema, mas é um aí conceito que eu acabei destacando, trazendo, né? Mas a ideia do metaverso é essa, é a questão da hiperrealidade, da hipersensibilidade, de experienciar no ambiente virtual aquilo que seria o mais próximo possível do ambiente real. Essa é mais ou menos a ideia aqui. Bom, então as pessoas acabam... Oi, Cris, pode só para avisar que o slide não está correndo, não está passando, ele está travado. não? Ai, peraí, deixa eu ver se finalizando a apresentação aparece aqui. Bom, conseguem ver? Agora Acho que eu vou deixar assim, sem ser no modo apresentação, senão não vai, acho que não vai passar aqui. Acho que o computador, não sei o que acontece. Como não é meu computador, é o computador da faculdade, então não sei o que há. Tá bom, mas agora está passando aí. Beleza, Obrigado. Vou deixar assim, tá bem grande, dá para acompanhar, eu acho. Bom, então as pessoas, para poder, para que possam ali, né, sentirem, vivenciarem, experienciarem, né, essa questão do ambiente virtual e a proximidade com a realidade, elas fazem isso por meio dos tais avatares, né, os avatares digitais, e por meio deles elas, enfim, compartilham experiências educacionais, comerciais, né? Então a gente tem ali uma série de possibilidades de negócios jurídicos, né? Não sei se vocês acompanharam, mas teve até um casamento que foi celebrado, né? O primeiro casamento celebrado no Brasil, dentro do metaverso. Acho que foi até o Leandro Carnal que celebrou o casamento, o avatar dele, né? Enfim, que celebrou o tal do casamento e assim por diante. Então eu tenho uma gama de possibilidades, enfim, que existiam já fora do metaverso e que também podem acontecer dentro do metaverso. Qual é a diferença, pelo menos na minha opinião, a principal diferença entre o Second Life, os jogos virtuais e o metaverso? É que as negociações que acontecem nesse ambiente
elas agora contam com algo que não existia na época do Second Life, que são os criptoativos. Os criptoativos vieram depois, é uma possibilidade ali de moeda, enfim, autônoma, né? Sem intermediários, é diferente da moeda que a gente chama de moeda fiduciária, moeda tradicional, a moeda que está vinculada ao Banco Central. O criptoativo, como, enfim, vocês sabem, é uma moeda descentralizada, não é emitida por nenhum banco, não tem um controle, pelo menos em tese, assim, né, efetivo de nenhum governo. Então, essa liberdade em transacionar é maior dentro do ambiente do metaverso hoje do que era, eventualmente, na época do Second Life, porque a gente teve a criação dos criptoativos, enfim, né, a mais conhecida é a Bitcoin, mas, enfim, existem outras. Existe uma variedade de criptoativos que pode ser utilizada dentro desse ambiente. Em termos de regulamentação, embora a ideia do criptoativo seja de ser, né, uma moeda autônoma, né, sem controle, sem vinculação do Estado, e é exatamente isso que a torna, ou pelo menos que a tornou atrativa num primeiro momento, era o fato de não existir um controle, né, a não ser você e a casa de câmbio digital, ninguém poder intervir no seu dinheiro, né? A moeda fiduciária, a moeda que nós temos no Estado, enfim, o nosso crédito, o nosso dinheiro no banco, ele está sujeito a intervenções que não são apenas intervenções nossas, né? O banco vai lá, desconta as taxas, o judiciário pode ir lá fazer um bloqueio, enfim, até o Estado pode intervir, como nós tivemos aí na década de 90, a questão do confisco das poupanças, né? Enfim. Então, várias pessoas, vários agentes, né, vários atores podem ali intervir na conta bancária, naquilo que você tem numa instituição financeira. Além disso, para ter uma conta numa instituição financeira, você precisa ter score, né, tem que preencher ali uma série de condições que as instituições financeiras colocam, até por uma questão de segurança em relação aos serviços que irão oferecer e etc. E no Bitcoin, não, né? Você precisa, nos criptoativos de maneira geral, você precisa ter um dinheiro, converte o dinheiro numa casa de câmbio, o risco que você tem da casa de câmbio não existir, enfim, né, de ter ali os seus ativos confiscados de algum modo dentro do próprio ambiente virtual. Mas, tirando isso, nós não temos ali essas mesmas intervenções que eventualmente acontecem em relação à moeda fiduciária, a moeda vinculada e emitida pelo Banco Central, que se sujeita também às instabilidades econômicas e assim por diante, né? Enfim, então a gente tem aí, essas eram ali as principais vantagens, ou são as principais vantagens que surgem com os criptoativos. Ela dá uma maior liberdade para a realização das transações no ambiente virtual. Apesar disso, com o passar do tempo, né, os criptoativos eles surgiram ali mais ou menos, né, nos anos 2008, ali com o Satoshi Nakamoto, né, que a gente não sabe se é uma pessoa, enfim, se é um pseudônimo, o que é, mas isso surge naquele momento com o Bitcoin, né? E a partir dali passa a surgir também uma preocupação em relação à regulamentação, de algum modo, com esse dinheiro. Porque se eu não tenho uma possibilidade de controle, isso gera um receio a respeito de crimes financeiros em especial, né? Lavagem de dinheiro, evasão de divisas, também alguns crimes tributários, sonegação e assim por diante. E eu estou dizendo isso exatamente porque nós temos a possibilidade de que esses crimes também ocorram no ambiente de metaverso, né? Dada essa possibilidade de utilizar criptoativos. Por que eu não posso comprar NFT eventualmente para lavar dinheiro? Né? Ou outras situações dentro desse ambiente, comprar ali propriedades, espaços, utilizando isso também como uma forma de lavagem de dinheiro. Então, há uma preocupação cada vez maior, nacional, internacional, global, enfim, com a utilização desse tipo de ativo para crimes também, né? E aí surge também uma preocupação em regulamentar isso. No Brasil, o que nós temos por enquanto, além de projetos de lei, que, enfim, estão lá, né, parados, a gente não sabe se vai, se fica, o que acontece, o que nós temos de efetivo, por enquanto, é um comunicado da Comissão de Valores Mobiliários com o Banco Central, que é esse comunicado de 2017, foi o primeiro comunicado, né, a primeira manifestação, né, dessas instituições a respeito dos criptoativos formalmente. Nesse comunicado, tanto a CVM como o Banco Central reafirmam
que não reafirmaram, né, naquela época, que não reconheciam os criptoativos como moeda, que é uma moeda sem garantia de conversão em moeda nacional, que é um tipo de ativo que pode gerar a ocorrência de crimes, e que o sujeito eventualmente estaria ali, né, seria possível ali estabelecer uma responsabilidade, inclusive criminal, em relação a ele, e assim por diante. Então, na primeira manifestação que nós tivemos ali em relação aos criptoativos, essa manifestação foi no sentido de que a gente lava as mãos, né, praticamente, em relação a esses criptoativos, não temos responsabilidade em relação a eles, e você aí que está adquirindo, transacionando com esse tipo de ativo, corre os riscos referentes à sua utilização. Em suma, né, resumidamente, é isso que diz esse comunicado. Mas essa preocupação continua existindo. Então, nós tivemos a Instrução Normativa 188, 1888, né, esse número meio cabalístico, de 2019, da Receita Federal, falando sobre também criptoativos ali, e a necessidade de declarar esses criptoativos. No âmbito internacional, tivemos ainda uma manifestação do GAF, né, do Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo, do qual o Brasil faz parte. O Brasil assumiu esse compromisso não só por ter firmado alguns documentos internacionais voltados ao combate da lavagem de dinheiro, corrupção, tráfico de drogas, terrorismo e assim por diante, né? E o GAF, ele também preocupado com a questão da lavagem de dinheiro e o uso de criptoativos, em 2019 emitiu um documento, um guia, né, de análise de risco de lavagem de capitais e financiamento ao terrorismo no setor de ativos virtuais. Eu coloquei o link ali, é um guia bem interessante para olhar, tem algumas coisas interessantes para refletir a respeito, enfim, porque há uma preocupação, sobretudo, pelo fato de não existir controle em relação às exchanges, né, os câmbios que são realizados também nesse ambiente. Então, percebam que, né, internamente e também internacionalmente, há uma preocupação ali com a movimentação desse dinheiro, né, virtual, e a falta de controle que existe em relação a ele, né? Tanto que mesmo na Deep Web, né, quando a gente fala de Deep Web, as transações lá também, evidentemente, utilizam criptoativos até para, enfim, não que os criptoativos também não permitam ali uma rastreabilidade, né, mas depende muito do tipo de criptoativo, eu posso dificultar um pouco essa identificação, enfim, do titular das criptos e etc. Bom, mas enfim. Recentemente, não sei se vocês acompanharam, agora no dia 11 de outubro de 2022, a CVM, a Comissão de Valores Mobiliários, também emitiu um parecer recomendação falando sobre criptoativos e o mercado de valores mobiliários, definindo algumas situações envolvendo criptoativos como situações passíveis ali, né, que consideram ali os criptoativos como valores mobiliários em algumas situações, e isso pode gerar também o enquadramento em crimes financeiros estabelecidos na nossa legislação. Então, algumas dessas situações ali definidas por esse parecer enfim, esse parecer acabou resumindo ou consolidando alguns entendimentos da CVM já em relação ao uso de criptoativos e como valores imobiliários e tal, e aí essa consolidação permite a interpretação da aplicação de alguns crimes, das leis de crimes financeiros, também há algumas situações envolvendo criptoativos. Então, esse é o panorama, por enquanto, do que nós temos em relação à regulamentação de criptoativos no Brasil. Isso é importante entender, porque nesse ambiente de metaverso, o uso de criptoativos é o que prevalece efetivamente, né? Tudo bem até aqui, gente? Tranquilo? Só a introdução, né? Portanto, o uso de criptoativos traz preocupações em relação a risco de fraude, a vulnerabilidade de ataques cibernéticos, perda de ativos, risco de operações de lavagem, evasão fiscal e assim por diante, né? Feitas essas considerações, acho que a gente começa a fazer alguns questionamentos sobre esse ambiente de metaverso. O metaverso é uma rede privada, né? E aí, como é que fica a questão da territorialidade?
né? Acho que mais até do que discutir se configura crime, se não configura crime, se a legislação é suficiente, se não é suficiente, bom, tudo bem, aplico a legislação que nós temos aí, tá, mas eu aplico a legislação de qual país? Né, da plataforma, enfim, onde a empresa opera, da vítima, enfim, qual a legislação que eu vou aplicar nesse sentido, né? E isso vai nos trazer, mais uma vez, a necessidade de reflexão, cada vez mais, né, sobre cooperação internacional, acordos de cooperação, documentos internacionais que tratem desse assunto, como a Convenção do Cybercrime, que é uma convenção já antiga, né, de 2001, embora o Brasil tenha internalizado com um delay, né, em 2021, praticamente, né? Mas que documentos dessa natureza acabam, me parece, né, que são aí importantes, interessantes, quando a gente tem situações como essa e que cada vez mais nós temos a internacionalização dos crimes, enfim, né, o envolvimento de vários países em determinadas situações, né. E aí, por conta disso, quais seriam os limites e as responsabilidades, pensando que cada estado estabelece, enfim, a sua legislação, algumas mais flexíveis em relação a alguns assuntos, inclusive em relação à lavagem, outras nem tanto, né? Então, a gente tem aí também que refletir sobre essas dificuldades em relação a crimes que envolvam mais de um país, a transnacionalidade, e como é que ficaria a aplicação dessas legislações, tendo em vista que cada país estabelece ali o seu ordenamento jurídico, evidentemente, né? E aí, obviamente, se a gente está falando de crime, em que jurisdição o crime ocorrido no metaverso deveria ser julgado? Ou eu crio um tribunal dentro do metaverso? Né? Que natureza teria esse tribunal? Né? Enfim, ou eu vou aplicar fora do metaverso, investigo, identifico quem são ali os responsáveis pelos avatares, né? Daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre essa natureza jurídica do avatar também. E aí pulo fora do ambiente de metaverso, tá? Mas onde? Né? Qual o Estado vai exercer sua jurisdição? Questão do anonimato também, né? A gente também tem essa mesma possibilidade de anonimato dentro do metaverso. Ah, mas o meu avatar é igualzinho a mim, será? Será que quem está ali utilizando o avatar é você mesmo? Né? Eu tenho uma série de questões que eu vou colocar aqui também, a dismorfia, né? Então, eu posso querer no ambiente digital viver uma vida que não é a minha vida real. Eu posso querer ser nesse ambiente algo que eu não sou fora dali, né? Eu quero ser Gisele Bündchen dentro do ambiente, né? Fora dali, eu sou Cristiane Pegoraro, completamente diferente, né? Fisicamente, enfim, em todos os aspectos, né? De comportamento, né? Exatamente porque eu tenho essa incoerência entre aquilo que eu sou e aquilo que eu pareço ser ali no ambiente, eu posso ter um comportamento diferente dentro desse ambiente, o que já acontece, por exemplo, em relação às redes sociais, também não é uma grande novidade, né? A questão, né, eu vi aqui no chat alguém colocando a questão de identificação do IP, né? Em tese, eu poderia usar os instrumentos que já existem, identificação de IP, rastreamento, em relação ao anonimato, poderia, em tese, utilizar o Marco Civil da Internet, pedir lá, né, judicialmente, as informações do usuário e assim por diante. Em tese, consigo fazer tudo isso. Na prática, a gente sabe que nem sempre é tão simples assim, né? Na teoria, né, poderia utilizar, eventualmente, os instrumentos já existentes ou até aprimorá-los. Mas, na prática, a gente sabe que nem sempre é tão fácil assim identificar, nem sempre é tão fácil conseguir essas informações do provedor e assim por diante, né? E aí a gente entra numa discussão que é sempre uma discussão também importante. Como é que fica, então, essa regulação? A gente lidaria com uma autorregulação dentro do metaverso, ou nós aplicaríamos a regulação do Estado, que é uma discussão que a gente tem também para as redes sociais, né? A rede social vai lá, você posta alguma coisa que a rede social entende, o algoritmo da rede social entende que é algo que vai contra as regras de uso daquela página, enfim, daquela rede social. Ela vai lá e tira a sua página. Ela pode fazer isso? Você postou lá um negócio que parece que é fake news, vai lá e suspende a sua página, né? Aí você tem que entrar judicialmente para obter, enfim, a sua página novamente, discutir indenização e assim por diante, né?
Isso ficaria como uma situação de autorregulação mesmo, então as plataformas ali de metaverso fariam sua própria autorregulação, ou eu teria a autorregulação e a regulação do Estado, ou eu teria apenas a intervenção do Estado, demonstrado que efetivamente ocorreu um ilícito, aí o Estado é acionado para aplicar a lei em relação ao caso concreto, né? Que é o que também se pleiteou, né? Eu me lembro, a gente tem o projeto de lei das fake news, enfim, que fala um pouco sobre essa questão da responsabilidade das plataformas, né? Na verdade, incrementa, né? Aumenta essa responsabilidade. E nós tivemos também, em relação ao Marco Civil, um decreto do presidente, que depois foi, né, para variar, retirado, mas um decreto em que ele dizia, né, sobre a questão da retirada de conteúdo somente pela via judicial, né, que isso não fosse feito aleatoriamente, enfim, pela própria plataforma. Então, essa discussão sobre o que fazer nesses ambientes, se a gente tem autorregulação, regulação do Estado, ou só regulação do Estado, é uma discussão que também já existe e que, evidentemente, também a gente pode travar aqui em relação ao metaverso. Aqui coloquei apenas algumas das principais plataformas de metaverso, né? Não sei, acho que a Second Life talvez seja mais conhecida, né? Mas existem outras para quem quiser depois conhecer, de repente. Não sei se vocês já têm avatar aí no ambiente do metaverso, não? Todo mundo aqui já tem um avatar? Eu não tenho, não, Cris. Eu montei o esse meu. negócio de avatar para outra hora, viu? Ficar inventando mais coisa para a cabeça, né, Cris? Pois é. Então, para quem, não sei se alguém já teve a experiência de ingressar nesse ambiente, eu coloquei umas fotinhos, printezinhos, enfim, né? Umas imagens, enfim, sobre o ambiente, né? A gente utiliza um óculos de hiperrealidade, né? Para poder interagir nesse ambiente, criamos um avatar, aparentemente, a princípio, né? Um avatar que seja a nossa imagem e semelhança, em tese, né? Dentro desse ambiente, vem se construindo, né? Algumas marcas já vêm oferecendo produtos exclusivos, tem ali a réplica da sua loja dentro desse ambiente, então também foi vendido ali como um espaço evidentemente voltado ali para o comércio, enfim, né, para a venda de produtos exclusivos e atendimento ao cliente, uma nova forma de atendimento ao cliente também, novas experiências e assim por diante. Esse tênis da Nike é um tênis exclusivo, né, aliás, carésimo, né, como outros que a marca ofereceu somente dentro desse ambiente de metaverso, né? A questão também dos NFTs, né, exclusividade que ter ali um NFT traz para esse ambiente também é interessante. Bom, vamos entrar então efetivamente nos aspectos criminais, né? Eu fiz uma introdução, mas acho que tem alguns pontos importantes e os principais, né, que são discutidos a respeito dessa questão, né? Aqui o Fernando está colocando que a questão da regulação é realmente um ponto crucial, pois sujeitar os cidadãos do metaverso a uma regulação que não respeite a pluralidade é muito perigoso. Verdade, Fernando. A gente precisa pensar cada vez mais, e esse é o grande desafio, né? Cada vez mais os crimes também acabam sendo transnacionais e implicam ali em reflexos em mais de um país, e a gente precisa saber lidar com as diferenças de legislação, enfim, né, em relação a essas questões também. Bom, falando um pouquinho sobre a possibilidade de impor uma responsabilidade criminal em relação a comportamentos praticados pelos avatares no ambiente de metaverso, né? Primeira coisa que a gente precisa pensar é como o nosso direito penal vê isso, né? O direito penal é aplicado a quem? Quem é sujeito ativo e sujeito passivo do delito, né? Quem pratica crime, quem é vítima de crime, de acordo com o direito penal tradicional, né? Sujeito ativo é pessoa humana que pratica um ilícito penal. Sujeito passivo é pessoa humana, titular do bem jurídico violado.
né? Então, qualquer livro de direito penal, enfim, né, do mais simples ao mais complexo, vai fazer referência à pessoa humana. Tanto que nós temos até hoje discussões em relação à responsabilidade penal da pessoa jurídica, né? Por quê? Porque a teoria do crime se aplica à pessoa humana. A pessoa humana tem consciência, vontade, imputabilidade e assim por diante, né? A gente tem discussões até hoje, nós não tivemos uma resolução, né, uma definição efetiva sobre como viabilizar essa responsabilidade penal da pessoa jurídica, por exemplo, para crime ambiental. Imagine discutir isso aí no metaverso, né? Se isso pegar, realmente vai demorar um pouco para resolver, né? Então, aparentemente, né, no primeiro momento, a gente está lidando com uma legislação criminal que se aplica à pessoa física, à pessoa humana, né? Especificamente. E aí vem a segunda pergunta. O avatar é o quê? Né? Qual é a natureza jurídica desse avatar? Né? O avatar tem personalidade jurídica própria? Tem um pessoal aí que sustenta que tem, né? Eu acho que não, né? Ele é uma extensão da pessoa a qual ele representa, né? Então, ele não tem uma personalidade jurídica própria, ele é uma extensão da personalidade jurídica a qual é do ser humano, a qual ele representa, né? O avatar é sempre composto de dois elementos, portanto, um elemento humano, que é ali o indivíduo que com óculos, enfim, né, com os recursos tecnológicos, é inserido no ambiente virtual, mas a gente tem o elemento humano, evidentemente, e tem o elemento maquínico, que é ali a construção do avatar por meio de um software, né, a criação ali do corpo gráfico do usuário, né? Quem contrai direitos e deveres, portanto, dentro do metaverso? Se eu entendo que o avatar é uma extensão do ser humano, quem está contraindo direitos e deveres dentro desse ambiente é o ser humano que o avatar está representando ali, né? Simples assim. Agora, aquilo que eu disse, a gente tem avatares que são chamados de avatares foto ou hiperrealistas, né? Que são aqueles que realmente correspondem, né, o máximo possível à figura real daquele indivíduo, né, dentro do ambiente virtual, então que se parece mesmo, né, com o ser humano. Mas nós temos as situações de dismorfia corporal, né? Eu me coloco no ambiente como eu não sou. Então, imaginemos que eu queira ser, dentro do ambiente virtual, né, ser representada por um homem. Não quero ser mulher no metaverso, porque ser mulher fora do metaverso já é bem difícil, né, dadas as circunstâncias. Então, dentro do ambiente virtual, eu quero ser homem, ou eu quero ser, enfim, outra coisa, né? Isso importa para efeitos de ser vítima? Imaginemos que eu seja, no ambiente virtual, eu queira ser homem, né? Ou o inverso. No ambiente virtual, eu quero ser mulher, e fora do ambiente, eu sou homem, né? Quero ali ter uma experiência diferente dentro desse ambiente, uma experiência que talvez eu não tivesse a oportunidade de ter fora desse ambiente. E aí, dentro desse ambiente, enquanto mulher, avatar mulher, né? Eu sofro algum tipo de constrangimento, assédio ou ofensa, né? De discriminação de gênero. E aí? O avatar é mulher, mas eu sou homem fora desse ambiente. Eu estou atingindo a honra, a dignidade sexual ou o que for. De quem? Não sei. Se o avatar é uma extensão da personalidade, né? Eu tenho vítima nesse caso? Então, esse é um ponto. O segundo ponto eu posso ser, né? A gente vai discutir também um pouco. Eu coloquei esse caso que o professor Manuel mencionou de assédio, né, dentro do ambiente ali de, enfim, né, importunação sexual, na verdade, seria o correspondente da nossa legislação. Mas eu posso ter situações de estupro, importunação sexual dentro do ambiente de metaverso? Isso é um ponto também bastante. Acho que a Cris caiu, né? Travou aqui, acho que travou a Cris lá.
final dela. Vamos Eu esperar um pensei que pouquinho. fosse eu, ainda bem que não sou eu. Pensei que fosse eu que Eu estava também travado. fiquei aqui procurando. Falei, será que caiu aqui na internet também? Mas vamos E aguardar um hoje está pouquinho. caindo o mundo aqui em Campinas, pelo menos estava, né? É Tá, verdade. tá. Aqui ainda não começou a chuva, mas daqui a pouco vai começar. Ontem foi um terremoto aqui, eu usei até meu acesso pessoal. Mas, ô, Carlos, posso então aproveitar para fazer só um comentário que me faz questionar, né? Será que por exemplo, se você pega a lei de crime de racismo, né? Ele fala que serão punidos na forma da lei os crimes resultantes da discriminação, né? Será que então no metaverso, independentemente de você, de fato, ser uma pessoa de uma determinada raça, importaria? Porque se ele está querendo coibir a prática, né, ou quer dizer, a discriminação em si, né, isso era uma coisa que eu queria que a Cris levantasse depois, né? Isso se ela conseguir. Porque ela parou, ela está voltando. Ela falou que ela já está retornando aqui, que caiu a conexão lá. Mas é interessante mesmo esse ponto que ela estava colocando ali antes da interrupção, que é a questão do estupro, né? Esse estupro virtual, ou essa questão de troca, né? Ele trocou a pessoa, no exemplo que ela deu ali, ele era uma pessoa, uma pessoa do sexo masculino, do gênero masculino, e no avatar estava no feminino, ou vice-versa, né? Era uma situação também complexa, né? Vamos ver o que ela... E tem que ela aquele vai caso trazer. também, tem aquele Aí, caso ela aqui tá no Brasil que teve aquela busca e apreensão também no metaverso, né? É verdade. Cris, você tá sem áudio, Cris. Tá chovendo lá, vai ver. Já começou lá. Não, desculpem, caiu a conexão aqui, não sei o que aconteceu, mas já voltei. Não. Bom, Tá, mas... digam, gente, posso continuar? O pessoal pode. já tá com dúvidas aí, umas perguntinhas. Beleza. Questionamentos aqui. Vamos lá. Bom, então a gente estava falando, né, dessa questão da hipersensibilidade, das transmissões das sensações e assim por diante. Então, quanto mais a tecnologia evolui, né, mais eu teria ali essa possibilidade de ter as mesmas sensações que eu teria se estivesse ali presencialmente, né? Então, essa transmissão de sensações. Então, esse é um ponto também para a gente pensar quando falarmos lá dos crimes contra a dignidade sexual. Bom, e aí a gente entra naquela questão que eu também adiantei há pouco, né? Quem pratica o crime é o ser humano que controla o avatar? E será que quem está controlando o avatar é realmente a pessoa que aquele avatar está representando? Quem garante que eu não tenho alguém que vai lá e cria um avatar parecido comigo e pratica o comportamento usando o meu nome? Na verdade, não sou eu, né? E se alguém tiver acesso ao meu avatar? Eu fiz o meu avatar, a gente faz com senha e tal, e alguém vai lá e tem acesso ao meu avatar e pratica um crime dentro da rede, né? Quem garante que o usuário está utilizando o nome verdadeiro, informações verdadeiras? Então, a gente volta naquela questão da identificação do agente, né? E a mesma coisa em relação à vítima, né? Como a gente comentou, essa questão de ser representado no ambiente virtual de forma diferente do que você é fora desse ambiente, né? E aí, uma das questões que sempre surge em relação à responsabilidade criminal, que é: cabe lesão corporal de um avatar contra outro? Né? Artigo 129 do Código Penal. Ofender a integridade corporal, a saúde e assim por diante. Cabe lesão corporal em relação, um avatar em relação ao outro? Né? Ou a lesão corporal, ela só caberia se eu conseguisse demonstrar que aquele comportamento no ambiente virtual teve um reflexo fora do ambiente virtual para a pessoa que está representada pelo avatar. A gente precisa olhar o tipo penal, né? Qualquer livro de direito penal vai dizer que lesão corporal é o dano ocasionado à normalidade funcional do corpo humano, que é do ponto de vista anatômico, então eu causo uma fratura, uma fissura, né? Queimadura, luxação, que é do ponto de vista fisiológico, né? Causa ali
um desarranjo, alguma coisa, alguma interferência em relação ao funcionamento de algum órgão humano, então que gera paralisia e etc., ou do ponto de vista psicológico, depressão, né? Porque a integridade física abrange, a integridade, né, corporal abrange tanto a saúde física quanto a saúde mental. E aí, né, caberia, né, um avatar foi lá, bateu no outro no ambiente, né, de metaverso, e aí eu tenho aquela questão da sensibilidade, da hipersensibilidade, eu senti aquilo que foi praticado pelo outro avatar. Enfim, quanto mais hipersensibilidade, mais eu vou sentir. Quanto menos, menos eu vou sentir. Ou eu poderia considerar apenas do ponto de vista psicológico. Mas aquela situação dentro do metaverso abalou a minha saúde psicológica, então essa é uma situação de ofensa à integridade corporal, portanto, lesão corporal, né? Então, essa é uma questão. E aí, pensando nos crimes sexuais também, acho que uma das situações, depois nós tivemos outras que foram divulgadas, mas uma das situações que mais foi divulgada a respeito de assédio sexual nesse ambiente foi essa da Horizon Worlds, né? A usuária registrou isso perante a plataforma, ela disse que o avatar dela foi apalpado por uma pessoa desconhecida dentro desse ambiente e que os outros usuários também presenciaram, mas não fizeram nada, porque ela estava num ambiente ali aberto, enfim, né, de interação central da plataforma, né? Isso configura crime? Aí entra uma observação que o professor Manuel já antecipou, né, antes de nós iniciarmos aqui. Bom, primeiro, dentro da plataforma, eu posso criar instrumentos próprios de proteção, né? Nessa mesma plataforma que ela estava, existe um recurso de safety zone, né? Então, eu posso ali criar uma bolha em torno do meu avatar para ninguém se aproximar. Eu posso deslogar, né? Posso desligar, enfim, os recursos tecnológicos, né? Eu posso criar instrumentos de distanciamento que são fornecidos pela própria plataforma. A Safety Zone é um deles, né? Eu posso criar punições dentro da própria plataforma, banimento do usuário, penalidades, prisões virtuais. Isso se eu pensar que, de fato, há essa possibilidade de configuração de crime e, de fato, eu preciso da intervenção do direito penal. Será que o direito penal, de fato, precisa intervir nessas situações do metaverso? Em todas as situações que ocorrem no metaverso? Será que tudo que ocorre lá é de fato crime? Então, assim, hoje eu vou trazer para vocês mais questionamentos do que soluções, assim, porque tem várias dúvidas que esse contexto nos traz. Assim, algumas coisas a gente pode pensar em soluções conforme o que já existe na legislação, e outras, não sei, depende do quanto essas plataformas, né, o quanto o metaverso evoluir, o quanto a tecnologia evoluir, o quanto eu puder, de fato, garantir uma experiência imersiva, né, de hipersensibilidade, como eu já disse aqui, nesse ambiente, algumas situações vão depender disso. Pode ser que a gente, de fato, tenha situações muito relevantes e novas que surjam nesse ambiente, como pode ser que não, né, que isso não vá adiante e a gente esteja discutindo aqui algo que realmente não será aplicado, né? Essa situação em relação a ela, né, de apalpar e tal, seria uma situação que na nossa legislação se chama importunação sexual, na verdade não é estupro, é praticar contra alguém sem a sua anuência, ato libidinoso, com o objetivo de satisfazer a própria lascívia, né, desejo de natureza sexual, ou a de terceiro. Agora, o avatar pode ser considerado alguém? Veja, o tipo penal fala praticar contra alguém. Ou eu vou considerar alguém aqui a pessoa que o avatar está representando. Mas a pessoa que o avatar está representando, enfim, poderia ter desligado, né? Pode ser que ela nem tenha sentido, de fato, aquilo que, em tese, enfim, né, aparentemente aconteceu ali no ambiente. Então, tem uma série de discussões em relação a isso. A gente volta naquele debate inicial sobre o que é o avatar, qual a natureza jurídica do avatar e assim por diante, né? Compensação, eu acho que alguns crimes, evidentemente, podem acontecer nesse ambiente, como podem acontecer em qualquer ambiente, né? Dentro ou fora do metaverso, né? Então, crimes contra a propriedade intelectual, certamente fazer ali o NFT, né, que é uma espécie de
enfim, né, utiliza ali criptografia e tal, não significa que eu seja quem criou efetivamente aquilo que foi transformado em NFT. Então, tem uma gravura, né, a pessoa vai lá, transforma em NFT, faz ali o registro de NFT e tal, e aí passa a utilizar essa gravura como algo que pode dar exclusividade de acesso a algum ambiente no metaverso, como aconteceu lá com os macaquinhos, aquele que o Neymar lá comprou, para ter acesso VIP a determinados eventos dentro do metaverso. Bom, ele não tem dinheiro para gastar, né, gente? Então, beleza. Mas quem garante que aquilo que foi transformado em NFT para dar essa exclusividade, etc., que aquilo ali não configurou antes de se transformar no NFT numa situação de violação de direito autoral e assim por diante, propriedade intelectual e tal. Então, crimes contra a propriedade intelectual, crimes patrimoniais, furto, estelionato, né? Furto de informações, invasão de dispositivo informático, essas coisas, enfim, podem acontecer ali, como podem acontecer em qualquer situação, né? E aí, como eu falei, a diferença entre o Second Life lá atrás e o metaverso é que aqui a gente tem a questão também do gerenciamento das situações com criptoativos, né? E isso permite, por exemplo, lavagem de dinheiro, pensar, né, em lavagem de dinheiro, pensar em outros crimes financeiros também. Então, esses crimes eu acho que são aí plenamente possíveis, né, viáveis para acontecer. E nós tivemos, não sei se vocês acompanharam, uma operação, não tem muitas informações sobre essa, eu pesquisei o máximo possível, mas eu não consegui muitas informações específicas sobre essa operação, só o que a mídia eventualmente noticiou por ser novidade, né? Mais por ser novidade ter ocorrido no metaverso do que trazendo informações mais consistentes sobre o que de fato ocorreu nessa operação, o que gerou efetivamente essa operação, enfim, quais os crimes especificamente que configuraram. Então, a depender aqui é uma síntese do que eu encontrei, do que foi divulgado na mídia de maneira geral, essa operação 404 Not Found, né? Da Polícia Federal, lógico, né? A Polícia Federal que tem essas operações, enfim, né, com nomes interessantes, né? No metaverso. Foi uma operação relacionada à violação de direitos autorais, né? Aparentemente, pelo que foi noticiado, nós tivemos 11 pessoas presas, 7 em flagrante e 4 por prisão temporária. Bloqueio de alguns aplicativos de conteúdo audiovisual. E, aparentemente, nós tivemos ali como crimes associação criminosa, lavagem de dinheiro, violação de direito autoral, né? Os criminosos criavam mapas e eventos no metaverso para angariar ali interessados em serviços de plataformas ilegais de conteúdo audiovisual, né? Então, por isso, tinha ali a principal situação era uma situação envolvendo propriedade intelectual, né? Essa ação foi feita também em cooperação internacional com os Estados Unidos e o Reino Unido, pelo que foi noticiado, né? Não tenho grandes detalhes sobre isso, peguei o que foi noticiado mesmo. Mas aqui eu coloquei essa operação, não pela operação em si, enfim, só porque a operação em si, mais porque foi a primeira no metaverso e etc. Mas eu coloquei por conta de se pensar também em instrumentos específicos, métodos específicos de investigação, como a infiltração virtual. A infiltração virtual na nossa legislação, ela surgiu em 2017, por conta de documentos internacionais de crime organizado e etc., que o Brasil assinou, ratificou. Nós internalizamos a infiltração virtual numa primeira oportunidade em relação aos crimes de pornografia infanto-juvenil, também crimes sexuais, enfim, contra vulneráveis do Código Penal, e o crime de invasão de dispositivo informático. Foram ali os primeiros crimes que passaram a desafiar essa infiltração virtual de agentes, né? Então, ter ali um agente da polícia infiltrado numa plataforma, numa rede social, numa sala de bate-papo, enfim, seja onde for, né? Para verificar a ocorrência desses crimes e, uma vez verificando a ocorrência desses crimes, realizar a prisão em flagrante, né? Então, depois, em 2019, a lei anticrime, que ficou chamada de lei anticrime, né? Foi chamada de lei anticrime, ela trouxe a infiltração virtual para a lei de crime organizado e permite, portanto, né, se está na lei de crime organizado, a lei de crime organizado, o crime organizado pode servir para a prática de vários outros crimes, né?
Então, eu posso aplicar esse método de investigação para outros crimes que sejam praticados no contexto de criminalidade organizada, né? Então, pensar aqui em infiltração virtual é bastante interessante como meio de investigação dentro do metaverso, né? Agora, como se deu essa busca e apreensão, não vi detalhes, não consegui encontrar detalhes para explicar para vocês, olha, aconteceu dessa forma, ou o que eles apreenderam, enfim, acho que foi mais uma questão de busca do que efetivamente de apreensão, não sei o que aconteceu, né? Não sei explicar como de fato se deu essa busca e apreensão, se é que era efetivamente uma busca e apreensão, porque às vezes o que é noticiado não corresponde à efetiva realidade, enfim, ao que é tecnicamente. Mas, enfim, foi o que noticiaram e eu trouxe porque eu achei que era interessante comentar, foi a primeira operação criminal, então acho que traz ali algumas coisas para nós pensarmos também aqui. Bom, crimes que eu acho que também se configuram nesse ambiente, como se configuram em qualquer ambiente virtual. O estelionato, né? Que foi, inclusive, modificado recentemente, em 2021, pela Lei 14.155. Essa lei modifica o estelionato, o furto e o crime de invasão de dispositivo informático. Tá? É uma lei bem importante. Ela vai trazer no parágrafo 2º do crime de estelionato, 171, né? Talvez um dos crimes mais famosos do Código Penal, uma pena maior se a fraude é cometida utilizando informações fornecidas pela vítima ou por terceiros, ali, se a pessoa é induzida a erro por rede social, contato telefônico, correio eletrônico fraudulento ou qualquer meio fraudulento análogo. Então, a gente pode pensar se essa cláusula genérica aqui trazida no tipo penal, se ela poderia também abarcar alguma situação ali, né, abranger alguma situação que pudesse ocorrer no metaverso. E aí, outros crimes também são bastante discutidos nesse ambiente, né? Essa discussão sobre avatar praticando crime e consequências de crime por representação gráfica e assim por diante, também não é uma discussão nova por conta dos jogos eletrônicos, né? A gente sempre teve discussões em relação a games que estimulam homofobia, xenofobia, violência sexual, de gênero, racismo, necrofilia e outras situações, né? Eu sempre trago esse exemplo do Replay, acho que é Replay que fala, que é um jogo criado pela produtora Illusion, né, que é uma produtora japonesa, é um jogo que ficou bastante famoso, dado ao fato de estimular a violência, no sentido de que os desafios ali do jogo, né, era, por exemplo, estuprar a mulher e as 2 filhas numa estação de metrô, né, uma ali dos desafios e tal, era esse. Então, estimulando ali, não sei se estimular é a palavra correta, né, mas demonstrando uma situação de violência praticada por uma representação gráfica, né? Então, esses jogos de natureza violenta sempre geraram discussão, enfim, claro que não sob a responsabilidade do avatar, mas sob a responsabilidade de quem cria o jogo e assim por diante, mas sempre traz essas discussões sobre homofobia e xenofobia, né? Essas situações, elas também podem ocorrer no metaverso? Bom, eu posso entender, então, que eu tenho ali situações de apologia de crime ou de criminoso. Eu posso ter incitação a crime, que enfim, são crimes do Código Penal, né? Crimes de racismo, tá? Racismo ou crimes contra a honra, né? A honra de quem? Evidentemente, a honra de quem o avatar está representando. Então, a diferença entre o game, que é só uma representação gráfica, e a situação de metaverso é que eu tenho um ser humano por trás, né, daquela representação gráfica. Eu tenho um ser humano atrelado àquela representação gráfica. É o ponto de diferença entre um game X, né, e a situação de metaverso. Então, eu posso ter crime contra a honra, calúnia, difamação, injúria, né? E estou atingindo a honra de quem? Até posso ter crime contra a honra, mas se eu pensar na honra do ser humano, evidentemente, representado no avatar, né? Principalmente se for uma situação de calúnia ou de difamação. Agora, injúria, eu acho complicado, porque injúria, ela atinge a honra subjetiva, né? A imagem, a minha autoimagem, a imagem que eu tenho sobre a minha pessoa, dos meus predicados físicos, intelectuais, morais e assim por diante. Eu xingo o avatar, eu falo que o avatar é X.
às vezes o avatar não é, né, como a gente já falou aqui, a representação da pessoa, né? A pessoa tem outras características. Em que medida isso poderia configurar ali crime de injúria, por exemplo, né? Enfim. Então, eu tenho essas dificuldades em relação ao crime contra a honra. Posso ter compartilhamento de fake news, deepfake, né? Fazer construções ali, vídeos e etc., veiculações dentro desse ambiente que configurem deepfake, compartilhamento de fake news? Posso. Né? Fake news a gente não tem uma legislação específica, fake news pode ser uma série de coisas, dentre as quais também crimes contra a honra. Né? Então, posso pensar nessa situação. Perseguição, posso também. Stalking, né? Cyberstalking, né? Posso ter ali a perseguição, né? Então, imaginemos que numa situação, por exemplo, de violência doméstica e familiar contra a mulher, ou numa situação em que há um rompimento de namoro, mas ambos, né, os companheiros ali, os cônjuges, têm avatares no metaverso. Aí o cidadão usa o avatar dele para perseguir o avatar dela, né? E aí, eu posso pedir medida protetiva da Lei Maria da Penha, afastamento virtual nessa situação? Não pode se aproximar do meu avatar. Né? Enfim, uma possibilidade a se pensar. Né? Eu não sei quanto tempo eu tenho para falar. Eu posso falando, né? Ou a gente tem alguma limitação? Já nem sei. Pode sim, Cris. Depois, a Ana Cristina, ela vai... tem algumas perguntas aqui no chat já, mas aí a Ana Cristina, depois que você finalizar aqui, eu vou passar a palavra para o Caio e para o Rodrigo, e aí depois a Ana faz as colocações do chat para você, tá bom? Porque vieram algumas aqui do Henrique, de mais algumas pessoas ali. Tá bom. Uma outra situação que eu acho que é importante mencionar aqui, né, é child grooming, né, que é um aliciamento. Como é que vai funcionar também, né, a participação de crianças e adolescentes nesse ambiente? E a possibilidade de aliciamento dessas crianças e adolescentes. O child grooming, que foi mencionado já nessa Convenção do Conselho para a Proteção das Crianças contra Exploração Sexual e Abuso Sexual, ele traz a ideia de um aliciamento, mas um aliciamento a partir de se estabelecer uma relação de confiança com a criança e adolescente, e a partir dali normalizar, fazer, né, com que a criança entenda ou o adolescente entenda que determinadas situações que não são normais, sejam normais, né? Situações de abuso, pornografia e assim por diante, né? Então, a gente pode ter situações como essa no metaverso? Pode, como pode ter em qualquer outra plataforma, né? Aliciamento, compartilhamento de material pornográfico, né? A gente tem a questão do avatar infanto-juvenil, né? Se é que aquele avatar, de fato, representa uma criança real, um adolescente real, porque pode ser que não. Pode ser que a pessoa queira ser representada como criança e adolescente naquele ambiente. Né? Eu só consigo... e aí, acho que entra uma observação importante sobre os crimes de pornografia infanto-juvenil. Na nossa legislação, e tem até um parecer, eu não coloquei aí, mas depois alguém quiser, um parecer que foi de 2019, acho que é de 2019, um parecer do Ministério Público Federal, feito sobre a questão da configuração de crimes do ECA em relação à liberdade de expressão artística. Né? Esse parecer ele surgiu depois de uma situação que foi amplamente divulgada na mídia, enfim, de uma exposição em que tinha ali algumas pessoas nuas, né? E que crianças e adolescentes tiveram acesso a essa exposição, não sei se vocês se lembram, que gerou ali uma discussão, enfim. Né? E aí, esse documento é muito legal, ele fala de vários aspectos importantes sobre liberdade artística, né? Os limites da liberdade artística, que é ali uma das vertentes da liberdade de expressão também, né? Liberdade de expressão é um gênero, a gente tem liberdade artística, científica e assim por diante. Né? E aí ele fala sobre essa questão da representação de criança e adolescente. Né? E aí ele vai dizer o seguinte, olha, e é assim que a gente interpreta a nossa legislação também, evidentemente. Ele vai dizer o seguinte, olha, a mera representação de uma criança e adolescente, ainda que esteja numa situação erotizada, pode não configurar crime na nossa legislação. Por quê?
Para que a nossa legislação seja aplicada, principalmente esses crimes do ECA, né, de pornografia infanto-juvenil, eu preciso atrelar a imagem de uma criança ou adolescente real. Então, por exemplo, não sei aqui se vocês conhecem ou já viram, ou, enfim, costumam consumir mangá, hentai, essas coisas, né? Que tem ali sempre uma figura, enfim, infantilizada e erotizada, né? Essas situações são criminosas? Não. Desenhos animados que representem criança e adolescente, eventualmente, se tiver alguma cena mais erotizada, acho que aconteceu essa situação, inclusive foi objeto de discussão. Eu me lembro que o Ministério Público chegou a propor uma ação em relação ao desenho dos Simpsons, né? Que aparentemente tinha uma situação envolvendo o Bart, ali, aquele personagem que, em tese, é um personagem, enfim, juvenil, né? Em alguma situação erotizada, e aí o Ministério Público questionava ali aquele desenho, dizendo que ele era, enfim, né, um desenho que deveria ser proibido, que aquele trecho deveria não ser divulgado, enfim, no Brasil e assim por diante, né, veiculado no Brasil e assim por diante. Então tinha uma discussão ali, não pela configuração de crime, mas pela questão da veiculação daquele desenho e a faixa etária classificativa, porque os Simpsons não é um desenho para criança, né? Ele é um desenho adulto, assim como outros desenhos que nós conhecemos, né? Então, voltando aqui para a questão da pornografia infanto-juvenil, eu preciso atrelar a imagem de um adolescente ou criança real. Se eu faço uma gravura, uma figura, ou se eu descrevo, por exemplo, num livro, né, um livro de literatura, de ficção, enfim, seja o que for, uma situação envolvendo um abuso, um estupro relacionado à criança e adolescente. Essas situações não são situações que se enquadram na legislação, não são situações criminosas, né? Eu posso até, moralmente, não gosto não gosto desse tipo de literatura, ou acho que isso, né, não é adequado e etc., ou isso tem que ter ali um acesso restrito em relação a determinados públicos e assim por diante. Mas isso não é crime, está dentro do exercício da liberdade artística. Aliás, alguns sustentam, inclusive, que esse tipo de situação é até interessante para trazer à tona o debate sobre violência contra criança, adolescente, assim por diante. Então, se eu não consigo atrelar uma imagem real a uma criança, adolescente real, não posso falar em situações, por exemplo, como simulação à participação de criança adolescente em cena de sexo explícito ou pornográfica, né? Por meio de adulteração, montagem e modificação de fotografia, vídeo ou qualquer outra forma de representação visual, que é o que diz o 241C do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Então, é um crime que a gente poderia pensar dentre os crimes de pornografia infanto-juvenil, mas tem que pensar nessa questão de atrelar a imagem real, né, a um adolescente e uma criança real. Se eu conseguir vincular, aí sim poderia pensar na configuração do crime. 241D também é um crime do ECA, né, ali na parte de pornografia infanto-juvenil, o crime de aliciar, assediar, instigar ou constranger por qualquer meio de comunicação criança, com o fim de com ela praticar ato libidinoso, né? Mas aí exige uma finalidade específica, que é querer praticar com ela ato libidinoso, né? Então, eu posso aliciar, assediar, instigar, constranger por qualquer meio de comunicação, portanto, caberia, evidentemente, o metaverso, criança, que nos termos do ECA até 12 anos, com o fim de com ela praticar ato libidinoso, né? E aí a gente entra numa outra discussão, né? Eu posso praticar ato libidinoso virtualmente? Aí entra nas discussões para quem entende que tem estupro virtual, enfim. Ou se não é estupro virtual, o que que é, ou se não tem correspondência na legislação e aquelas discussões que nós já temos em relação a essas questões, né? De qualquer forma, evidentemente, no metaverso ou em qualquer outro ambiente, né, digital, ali dentro desse contexto, as crianças e adolescentes são vítimas mais vulneráveis, são pessoas em desenvolvimento, não conseguem avaliar, né, os riscos de determinados comportamentos, enfim, aquela situação que acho que nós já comentamos também aqui em outras oportunidades. Bom, e aí para fechar tem outras duas coisas que eu quero comentar, né, para depois a gente ter um tempinho para fazer o debate,
que é uma situação que foi divulgada na mídia também, de avatares que cometeram atentados terroristas no metaverso e que foram identificados, né, os responsáveis por esses avatares e que foram responsabilizados fora do metaverso, né? Isso aconteceu na Rússia, um tribunal do país condenou 3 adolescentes por ato de terrorismo, alegando que esses jovens estavam conspirando contra o prédio virtual do Serviço de Segurança Federal, né? No Minecraft, né? E aí isso traz uma discussão, que é uma discussão que está naquela matéria que o professor Manuel colocou também, que eu li hoje à tarde, para saber ali o que estavam dizendo e tal. Eles falam ali naquela matéria da enfim, né, que a Interpol se preocupa com a prática de crimes e tal nesse ambiente. Ele fala, mas esse ambiente pode ser um espaço interessante para simular e planejar ataques terroristas, para fazer recrutamento, treinamento e divulgação de grupos terroristas e assim por diante. Mas aí a pergunta que eu coloco por que fazer no metaverso se eu poderia fazer na Deep Web como já acontece? E na Deep Web é mais interessante porque eu posso, enfim, dificultar consideravelmente a identificação do IP, enfim, né, dificultar rastreamento e etc. Por que eu faria no metaverso? Esse é o questionamento que eu me fiz lendo a reportagem da Interpol, né? Por que eu faria isso no metaverso se eu posso fazer na Deep Web, né? Enfim, mas, em tese, também teríamos aí a possibilidade de discutir a configuração desse tipo de crime também, lembrando, né, que nós temos uma legislação de terrorismo no Brasil, uma legislação relativamente recente, foi criada em 2016, uma legislação ruim, né, mal escrita, mal feita, mas que tem ali também uma parte sobre ataque, cyberataque e etc. Mas a gente tem aí uma legislação também sobre essa questão do terrorismo, por pressão internacional, por conta dos eventos esportivos que nós tivemos aí há algum tempo no nosso país, e aí nós fomos pressionados a criar uma lei, e criamos uma lei de qualquer jeito, só para dizer que tinha, né? E, enfim, é uma discussão também possível essa questão sobre terrorismo dentro desse ambiente, atacar ali prédios, eventualmente, né, que representam o Estado dentro daquele ambiente, enfim, né, ou mesmo prédios, enfim, de entidades particulares que eu queira atingir, para ganhar visibilidade, etc. Não sei o quanto isso é realmente interessante aí para esses grupos, mas, de qualquer forma, é uma discussão que também existe. Bom, gente, no âmbito criminal, acho que tem bastante o que se discutir, né? Como vocês puderam perceber, tem muitas dúvidas sobre esse ambiente, enfim, acho que a principal delas é se isso realmente vai se desenvolver, vai seguir ou não, mas eu espero ter trazido aí os principais aspectos, enfim, alguns questionamentos interessantes sobre esse tema, e eu me coloco à disposição para aprender aí com vocês também. Obrigada. Pô, Cris, foi demais, excelente, viu? Essas reflexões que são colocadas, a começar lá atrás, né, pela questão da territorialidade, que é super complexo, já é complexo na questão física, né, no aspecto físico, né, quando fala o CPP fala uma coisa, o Código Penal outra ali, tem toda aquela questão da territorialidade, já começa e termina com essa questão do terrorismo aí dentro do universo aí, do metaverso, né? Excelente, obrigado, viu, Cris? Eu vou passar, se você puder tirar deixa eu tirar aqui, porque aí acho que poder... fica melhor, né? Deixa eu só... E eu já vou aproveitar e passar a palavra para o Rodrigo, para ele fazer as considerações dele, depois para o Caio, né, que são os dois mediadores, e eu vou fazer depois a leitura aqui das perguntas do chat, logo na sequência, tá bom. Porque a Ana Cristina, ela teve uma queda ali também na conexão, e ela não tem acesso às perguntas feitas no chat. Então, eu faço aqui as perguntas sem problema. Tudo tá bem. Bom? Então, vamos lá. Rodrigo, você que está também aí como mediador, você e o Caio, eu vou passar a palavra para você, agradecendo desde já a presença e a disponibilidade também para ser mediador, você e o Caio aí. Obrigado, pessoal. Pessoal, tudo bem? Carlos, obrigado. Cris, como sempre, excelente, né? Quem
o maior prazer de participar de todas as vezes que você fala, que é muito bom te ouvir. E você sabe que você estava falando, eu me lembrei de uma conversa que eu estava tendo com meu pai. Meu pai é da área criminal, né? E eu lembro dele discutindo comigo a questão de territorialidade, há muito tempo atrás, quando emitia cheque, se era o local da emissão do cheque, ou enfim, tinha aquela discussão. É verdade, tinha isso também. E agora a gente está discutindo. Antigo, hein? Nossa, eu não lembrava mais disso, verdade. Não, porque tem aquela situação, a Cris me corrija se eu estiver equivocado, que acho que até tem ainda. Você está no país, atira na pessoa que está no outro país vizinho, a territorialidade ali é de quem? Por isso que você aplica o CPP, o CP, não é? Alguma coisa assim, né, Cris? Sim, tem a questão da lei penal no espaço. O navio é com a bandeira de não sei que país. Pergunta de concurso. Mas, enfim, e na verdade, as considerações que eu queria fazer, e também eu vou embarcar nessa de fazer mais questionamentos, né? Porque solução a gente não tem nenhuma. Né? Mas o que eu penso é o seguinte, acho que diferentemente de muitas outras situações que a gente experimentou, se o metaverso vai pegar ou não vai pegar, se o NFT vai pegar ou não vai pegar, a gente está vendo no horizonte essas situações chegando e elas estão se aproximando, né? Então, é diferente, por exemplo, de quando o Legislativo discutiu a lei de crimes hediondos, né? Pegando o exemplo da Daniela Pérez, né? Que até virou documentário, que foi uma coisa que aconteceu, eles tiveram que decidir. Sim. A gente está vendo ali no horizonte a coisa se aproximando e a gente tem oportunidade, né? Nossos legisladores têm a oportunidade de começar a esboçar alguma coisa, como, por exemplo, teve o Marco Civil da Internet, pode ter as críticas ou não, mas ele existe ali, né? Agora, o que mais me preocupa é, no meu ponto de vista, muitas pessoas ainda veem essa questão do metaverso desse ponto de vista. É um jogo, é uma coisa puramente lúdica. E não existe nenhuma legislação sobre isso, né? Porque, de fato, quem vai falar se existe crime de estupro virtual ou não vai ser a lei, né? Se a lei falar dessa possibilidade, enquanto isso, a gente vai estar só fazendo analogia em Alan Parton, né? Então, essa é a minha principal questionamento, e eu vou deixar isso no ar, porque eu não vou me estender muito, mas nós estamos vendo essa onda chegando, e tudo bem, né? Então, a gente teve a busca e apreensão no metaverso. Tudo bem, mas como você faz uma busca e apreensão dentro de uma blockchain? O que foi feito um download do arquivo para fazer a apreensão? E assim, como essas coisas estão acontecendo, não existe o mínimo de tutela. Eu tenho estudado muito a questão de jogos eletrônicos, né? Existe um mercado gigante em jogos eletrônicos, coisas que a gente não imagina. Existem avatares, né, que você compra e skins que você compra que custam R$600 mil, né? Isso daí vai ser possível roubar isso? Teve a subtração, não teve a subtração? Sim. Então, assim, a minha consideração e a minha preocupação fazendo um paralelo com a criptoativo, o Satoshi Nakamoto publicou o paper dele em 2009. Né? Só hoje, né, só em 2021, que começou a ter a legislação. Então, assim, é só mais essa consideração que eu queria fazer mesmo, porque, isso daí está vindo. Né? E eu sempre gosto de também publicar aquela entrevista do Bill Gates com o David Letterman, quando o David Letterman pergunta para ele, mas o que é esse negócio de internet? E o David Letterman tira o maior sarro dele, né? E hoje a gente está aqui, era uma entrevista de 95 a 98, mais ou menos. Então, a consideração que eu queria fazer, na verdade, é mais essa. A onda está vindo, se vai pegar ou se não vai pegar, se vai ter adesão ou não vai ter adesão, eu não sei, mas que nós temos a oportunidade de começar a rabiscar normas e não estamos fazendo. E deixamos, então, assim, quando o Estado está ausente,
O particular legisla. Então, nós temos aí as regras de todas essas plataformas, que muitas vezes não são as mais indicadas. Então, novamente, eu só queria agradecer, né? Eu vou ter que pedir licença também vou desconectar um minutinho, né? E eu retorno, mas obrigado e parabéns pela exposição, Cris. Muito obrigada. Eu sempre faço essa reflexão, né? Será que nós precisamos de mais legislação? Primeira coisa, né? É claro, o legislativo sempre espera primeiras coisas acontecerem. Então, quando tiver aí várias situações acontecendo efetivamente no metaverso, aí ele vai se preocupar. Existe um projeto de lei regulamentando algumas questões do metaverso, mas não, que eu me lembre, não aborda aspectos criminais. Mas ele sempre espera as coisas acontecerem para depois começar a regulamentar. Mas a primeira pergunta que eu faço é, será que é realmente uma questão de direito penal? É claro que eu tenho situações que são situações que eventualmente podem ser novas, que surgem nesse ambiente, né? Mas eu tenho situações que não, enfim. Subtrair um bem, ainda que seja um bem imaterial dentro do metaverso, é subtração de coisa alheia móvel. Para mim, continua sendo furto. Então, eu também tenho um pouco de preocupação com a produção legislativa em exagero e em má qualidade, porque quase sempre não sei, né? Mas enfim, na maioria das vezes, a gente tem ali um legislativo que produz legislações, enfim, né? Complicadas, né? Que nos dão aí mais problema do que se não existisse a legislação, às vezes, né? Então, também tem essa questão da qualidade da produção legislativa. De outro lado, eu acho que tem situações que realmente precisam ser revistas, e assim, não só por conta do metaverso, a gente pensar em propriedade intelectual, que tem sido ali um dos principais pontos dentro do metaverso, né, a serem discutidos, a gente viu essa ação voltada para crime contra a propriedade intelectual, gente, propriedade intelectual foi legislado, né, é regulamentado com legislação da década de 90, internet não tinha nem banda larga naquela época, então assim, é óbvio que algumas coisas a gente precisa atualizar, algumas coisas a gente tem que esperar realmente para ver o que acontece de novo, se é algo realmente relevante, reiterado e que demanda uma necessidade de produção legislativa ou não, né? Essas dificuldades da produção legislativa ser uma produção legislativa que de fato corresponda às questões tecnológicas de forma adequada, né? Que o legislador compreenda de fato daquilo que ele está legislando, que nem sempre acontece, né? E eu acho que, principalmente, mais do que tudo isso, no metaverso ou fora do metaverso, a nossa maior dificuldade não é uma dificuldade de enquadrar em tipo penal. Eu acho que a maior dificuldade é uma dificuldade de investigação e de aplicação da lei penal ao caso concreto. Assim, como é que eu vou garantir a existência, né, identificação, materialidade, indícios de autoria, materialidade delitiva, que são fundamentais para que eu possa ter uma ação penal, provas válidas que possam ser utilizadas no processo para eventual condenação e assim por diante, sabe? Eu ainda acho essa questão de cooperação jurídica internacional, porque são situações que muitas vezes envolvem mais de um país, mais de uma legislação. Então, eu acho que esses pontos ainda são mais graves, mais difíceis do que efetivamente a existência ou não de legislação. Cadeia de custódia, né? Essa questão dos instrumentos de investigação dentro desse ambiente, né? Profissionais que realmente conheçam, né, desse ambiente, que vão atuar nessa investigação, enfim, eu acho que ainda esse é o ponto de maior dificuldade, até mais do que ter tipo penal ou não a respeito de algumas coisas. Certamente nós teremos, se isso de fato evoluir, né? Certamente nós teremos produção legislativa nesse sentido, eu acho, mas acho que ainda nossa principal dificuldade enfim, recurso do Estado, ter pessoas preparadas, né, enfim, para fazer investigação nesse ambiente, a questão mesmo de investigação e de processo. Maravilha, obrigado. Imagina. Caio, fique à vontade. O Rodrigo vai precisar sair um pouquinho, mas ele já retorna aí também, para finalizar aqui. Bom, vamos lá. Antes de tudo, obrigado, Dr. Carlos, pelo convite, por participar aqui hoje dessa palestra. Obrigado, doutora Cris, também foi ótima essa sua apresentação. Eu, na verdade, embora eu seja mais novo, ou tenho mais uma carinha de novo, eu também sou novo nesse metaverso, eu nunca entrei, não tenho um avatar, não tenho nada, embora seja curioso. Um dia eu vou ter um avatar, não sei
com cabelo loiro, moreno, ainda não sei. Mas, enfim, mas eu acho, assim, os meus comentários também, eu vou ser bem breve, eu acho que também tem muito romantismo em cima disso, eu acho, sabe? Por exemplo, você vê a Interpol, a apresentação deles que eles fizeram, falaram que foi horrível o exemplo lá que eles fizeram de ponto de fiscalização no aeroporto, foi uma coisa muito mais para inglês ver, embora eles sejam franceses, era mais para inglês ver. E essa operação da Polícia Federal, também não tem muita informação. Na verdade, o que eu acho que deve ter sido ali foi uma ação controlada. Sim. E basicamente isso, assim, não teve uma Infiltração, busca e ação apreensão. controlada, foi o que eu acho que aconteceu, assim, sabe? E isso aconteceria em qualquer lugar, seja no metaverso ou não, sabe? Mas é bom, porque eu acho que para fomentar o pessoal a entender mais sobre isso, enfim, mas eu acho que ainda é muito romantismo. Sobre a questão também de novas legislações, eu acho que necessariamente vai precisar ter. Muito mais procedimental, eu acho. Controlar por exemplo, como vai ser o procedimento de ação controlada, porque se não tiver nada delimitando o procedimento, vai ter juízes aqui aplicando o Código Penal como eles bem entenderem, assim, o Código de Processo, e muitas ações, muitos atos e muitos processos vão ser anulados, fatalmente. E a impunidade só vai aumentar, porque a sensação de impunidade ali continua. Então, eu acho, na minha visão, vai precisar, mais por questão procedimental. Mas eu acho que o metaverso em si gira em torno do caráter psicológico do avatar. Simplesmente isso. Porque todo o resto é crime comum, é crime dentro do ambiente digital. Então, acho que todos essa conversa que a gente teve hoje é mais a questão, o avatar tem caráter psicológico? Um avatar ofendido pode ofender o psicológico da pessoa? Eu acho que é isso. Furto, tráfico de drogas, enfim, são coisas que já acontecem no dia a dia. Então, se for para alterar alguma coisa, seria isso, eu acho, né? Um procedimento e a questão definição de caráter psicológico. Se pode, por exemplo, estupro no metaverso, eu não consigo conceber isso, não consigo entender isso. É impossível, não tem como, no meu ponto de vista, sabe? Então, enfim, acho que, como você falou também, a questão da investigação, desculpa a palavra, mas as autoridades policiais não conseguem desvendar nem crime comum, nem furto de bicicleta, vão descobrir alguma coisa. Então, aí quando você vai na delegacia lá de São Paulo, que é especializada em direito digital, eles se negam a te atender porque não é crime de organização criminosa. Então, você vai aqui em Campinas, a pessoa nem sabe que é metaverso. Mas a delegacia vai estar no metaverso também, né, Caio? Vai estar a delegacia no metaverso só para isso. Aí vai ficar muito mais simples de resolver. O mundo, né? Esse mundo paralelo fantástico, né? Mas enfim. Os meus comentários são esses. De novo, foi muito boa a apresentação, parabéns. Mas, enfim, eu acho que ainda é muito... Mas eu acho muito bom a gente conversar sobre isso, porque, como aconteceu com a LGPD, as pessoas têm que conversar para chegar no momento de fazer a legislação, saber o que colocar, do caráter psicológico ou não do avatar, enfim. Acho que a gente está bem prematuro ainda, né, nessa questão. Eu acho importante também tratar do tema, sabe? Independentemente se isso evoluir ou não, mas é algo que já é real, já acontece. Transações acontecem nesse ambiente, outras situações acontecem nesse ambiente, então já é algo presente. Então eu acho que é importante discutir. Agora, sobre a aplicação do CPP como bem entende, isso já acontece, né? Independentemente do crime ter sido praticado no ambiente digital ou não. E nulidade, eu acho que você tem absoluta razão, é um ponto bastante importante, porque se eu não tenho uma produção, e ainda mais com a questão da cadeia de custódia, que foi algo inserido pela lei anticrime também, para a prova digital é muito mais importante ainda, que é uma prova volátil, enfim, facilmente modificável e assim por diante. Essa questão relacionada à nulidade é fundamental, porque se eu não tiver uma produção de prova adequada na fase de investigação, se eu não conseguir obter os elementos mínimos para a ação penal, não vou ter ação penal. Ou se tiver, essa prova vai ser considerada nula e eu não vou ter condenação. Então, eu tenho essa questão da impunidade. Aí dá a impressão de que eu não tenho legislação. Não, legislação eu tenho.
eu só não tenho a aplicação dela da forma adequada, eu só não tenho os instrumentos adequados, eu só não tenho a estrutura adequada e assim por diante. Tá certo, maravilha, Cris. Cris, eu vou fazer algumas perguntas aqui do chat, e conforme eu vou fazendo, se você quiser ir respondendo, ou se quiser aguardar para fazer todas, o Fernando Henrique, ele faz a seguinte pontuação aqui. A questão da regulação é realmente ponto crucial, pois sujeitar os cidadãos do metaverso a uma regulação que não respeite a pluralidade é muito perigoso. Se considerarmos, o mesmo Fernando fazendo a colocação aqui, se considerarmos que as pessoas modificam sua própria imagem, seja a partir de um penteado ou roupa, no virtual também será assim. O avatar representará a imagem autoconcebida da pessoa. Aí depois ele fala sobre a questão do estupro, né? Quando foi colocado ali, acho que você tinha caído nessa hora, que nós falamos um pouco sobre a questão do estupro, aí ele coloca assim, sobre o estupro virtual, eu penso que sim, que é possível, né? Estupro virtual, individual virtual e estupro coletivo virtual, divulgação de vídeos, fotos íntimas como forma de vingança e sua reprodução por terceiros. Essas são as colocações do Fernando. Ele coloca até aqui também sobre o estupro virtual, poderia estar enquadrado na Lei 13.718, de 2018, que acrescentou o artigo 218C ao nosso Código Penal. Ou será que não? Ele faz essa pergunta. Se você quiser fazer algumas colocações sobre isso, depois eu faço a pergunta aqui de mais alguns aqui que fizeram questionamentos aqui no chat. Bom, vamos lá. Primeiro, em relação à imagem, né? É claro, a gente sempre quer parecer melhor do que realmente é. É óbvio, né? A gente quer criar uma melhor imagem possível. E isso existe também nas redes sociais, né? Enfim, certamente a foto do meu perfil não é fake news. Mas, geralmente a gente coloca ali a melhor foto, passa filtro, enfim, né? Tem gente que passa tanto filtro que fica irreconhecível, né? Você não consegue identificar a pessoa presencialmente. Então, essa questão de querer parecer melhor, né? Já existe de qualquer forma, né? O que a gente colocou aqui na nossa discussão é a completa dissonância, né? O avatar, a figura do avatar é completamente diferente. Eu não consigo atrelar a imagem da pessoa real, né? Essa é a ideia da dismorfia, de me representar no ambiente de uma forma que eu não sou fora daquele ambiente. E aí as discussões, enfim, em relação a algumas configurações de crimes que nós mencionamos aqui, como crime contra a honra, situações envolvendo discriminação e assim por diante. Então, essa é uma questão. Não é um mero filtro. Eu não estou só melhorando algo que é real. Eu estou criando uma coisa que não corresponde à realidade, né? Aí, a questão do estupro virtual, pornografia de vingança. O estupro virtual, para quem entende que existe e tal, né? Enfim, a gente tem umas discussões em relação ao enquadramento típico. O estupro virtual significa o agente, né, o criminoso, constrangendo a vítima a realizar fotos ou vídeos e compartilhar com ele fotos ou vídeos em situação sexual. Então, por exemplo, realizando, né, eu obrigo a vítima a enviar um vídeo realizando automasturbação, né, por exemplo. E aí as discussões que nós temos em relação ao enquadramento típico disso. Isso é o quê? É crime de estupro? Porque o crime de estupro mesmo, né? Artigo 213 do Código Penal. Constranger alguém mediante emprego de violência ou grave ameaça. Então, constranger mediante grave ameaça. A prática de coerção carnal não é, porque é um ato específico, ou a prática de qualquer outro ato libidinoso. Tem quem entenda que essa situação é uma situação que se enquadra. Nós já tivemos situações, inclusive teve uma condenação no Rio Grande do Sul, pautada nessa questão do estupro, enquadrando no estupro do Código Penal mesmo, né? O crime de estupro mesmo, essa situação de estupro virtual, a pessoa exigia o envio de fotos, vídeos em situação libidinosa, né? Praticando ali algum ato libidinoso. A questão é, para o crime de estupro, eu preciso da presença física ou não do agente para esse crime de estupro se configurar. Se eu entender que eu preciso da presença física, não há crime de estupro. É outra coisa, mas estupro não é.
Se eu entendo que não preciso da presença física para a configuração do crime de estupro, então essa situação pode, de fato, ser enquadrada no 213, no 217A, que é o estupro de vulnerável, e assim por diante. Então, essa é a discussão. Há quem diga que essa situação não tem enquadramento perfeito, né? Que precisa ser regulamentada, então a gente precisaria de uma modificação no crime de estupro para criar o crime de estupro virtual expressamente, né? Há quem diga que essa situação pode ser enquadrada no crime de extorsão, né? A sextorção. Eu constranjo alguém a ter ali um determinado comportamento mediante a obtenção de alguma vantagem. Há quem diga que a vantagem do crime de extorsão não é necessariamente uma vantagem econômica, pode ser vantagem de outra natureza, então eu teria a possibilidade de enquadrar na extorsão. Então, veja, né, temos discussões em relação ao enquadramento típico, mas não é o crime do artigo 218C. O 218C, que foi inserido por essa lei de 2018 que você mencionou, ele é o crime de, dentre outras coisas, compartilhamento não consentido de cena de nudez, pornográfica íntima. Então, eu compartilhei com meu namorado, ele foi lá e compartilhou com terceiros. Isso é um compartilhamento não consentido. Ah, mas ele compartilhou com terceiros porque ele queria se vingar porque eu rompi o relacionamento. Isso é a pornografia de vingança, é uma causa de aumento dentro do artigo 218C. Né? Então, tem aí algumas situações. Ah, mas aí eu poderia, por exemplo, para prejudicar a imagem da minha ex-namorada, criar um avatar e colocá-lo numa situação de nudez e aí divulgar isso dentro do metaverso. Poderia, né? Isso é pornografia de vingança? Entendo que não. Essa situação seria ali, no máximo, uma difamação. Né? Assim como se eu divulgar troca de mensagens eróticas, né, que não tem imagem, com terceiros, que eu troquei intimamente, e essa pessoa divulgar com terceiros, isso também não é, evidentemente, compartilhamento não consentido 218C, isso também é uma situação de difamação. Então, tem várias possibilidades. Maravilha. Muito bem respondido aí para o Fernando. Vamos lá, Cris. O Jonas Vilas Boas, ele questiona o seguinte: acho que só cabe crimes contra a honra, induzimento, instigação e auxílio ao suicídio e mutilação. A tipicidade formal não enquadra para lesão corporal. Uhum. Eu entendi. Realmente, lesão corporal acho bem difícil de enquadrar, né? Por todas as circunstâncias que a gente já comentou aqui. Induzimento, instigação e auxílio, bom, eu acho que cabe, como caberia, enfim, como já houve, né, a questão do Baleia Azul e outras situações, enfim, é possível também pela via do metaverso, né, criar ali algum tipo de dinâmica, de atividade e que gere ali induzimento, instigação ao suicídio, à automutilação, enfim. Os crimes contra a honra têm as discussões que nós já mencionamos aqui, né, honra de quem, enfim, a questão da imagem do avatar, mais uma vez, e a imagem real, essas coisas, mas eu concordo, assim, acho que induzimento e instigação é possível, lesão corporal, acho que não. Maravilha. Bom, tem outras colocações ali, mas esses são só agradecimentos, parabenizando você, Cris, pela palestra, aula, né? Pela aula, palestra de hoje. Foi muito legal, foi extremamente gratificante ter você aqui para falar um pouco sobre esse tema tão complexo, né? Porque são muitas reflexões, muitas dúvidas que nós temos com relação a isso, a essa questão do metaverso. Então, obrigado, Cris. Apareceu aqui também a doutora Roseli, a doutora Roseli que está lá em Praia Grande, né, doutora Roseli? Chovendo aí, doutora Roseli? Está quietinha lá. Bom, então... Não está chovendo. Hoje eu estou em Santos, não está chovendo. Mas Santos hoje. Hoje eu estou em Santos. Obrigado pela presença. Viu? Doutora Roseli ela é presidente da Comissão de Privacidade e Proteção de Dados lá de Praia Grande, da OAB de Praia Grande. Então, obrigado. Vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui. Só aproveitando,
Nós falamos aqui especificamente da parte criminal, mas existem discussões sobre proteção de dados, enfim, outras questões envolvendo esse ambiente, né? A gente focou na parte criminal, que evidentemente é a parte que eu tenho maiores condições de falar, mas existem outras discussões, aí dá para falar sobre LGPD e metaverso também, se vocês quiserem aí na comissão de proteção de dados, também é possível. Tá certo, obrigado, viu, Cris, pela sua disponibilidade. Obrigada, gente. Ana, obrigado também, viu, por estar aqui nos auxiliando. Caio, obrigado, Caio. Caio está com o nenenzinho pequeno também, agora não larga mais o menininho, né, Caio? Moleque, né, molequinho? Não, cada dia tá mais... Puta, cada dia é mais legal, experiência incrível. Muito bom. Aproveita porque cresce rápido. A Valéria, que já vai ser vovó de novo, né? Agora em janeiro vai vir a Eva. Parabéns. Casar cedo é isso, né? A gente consegue acompanhar. A gordinha vai nascer em janeiro. Que legal, parabéns. Obrigado pela presença, participação de todos. Rodrigo também precisou sair um pouquinho para ir buscar as crianças na escola, mas tá ali deve estar no carro ouvindo aí. Pessoal da OAB. Tá, né? Obrigado, viu, Rodrigo? Bom final de semana para você, para todos aí. Fiquem com Deus. Boa eleição, né, a todos. Que a paz nos conduza aí até sobreviver até essa fase, né? Até esse momento difícil, né? Verdade. De muita polarização aí, que está muito chato isso tudo, né? E ruim para o país, né? Mas vamos que todos tenham um excelente final de semana e uma boa eleição aí no domingo e que realmente a gente consiga ter paz, né? Que é o que nós queremos aí para o nosso país. Pessoal, boa noite, obrigado mais uma vez. Cris, eu não sei se você vai para a terceira jornada aí, Cris. Tem aula hoje? Tenho aula até às 10h30. Ixi, então boa sorte aí para você. Sexta-feira à noite, né, Cris? É ótimo, né? Mas você leva bem a coisa. O pessoal não falta na sua aula, não, porque eles te adoram. Não, estarão aí. Gente, obrigada mais uma vez pela presença, pela participação, pelo interesse e até uma próxima oportunidade. Até, Cris. Obrigado. Boa noite, obrigada. Boa noite. Tchau. Bom fim de semana a todos. Igualmente. Igualmente.